A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje realmente eu estou feliz. Acordei hoje pela manhã muito feliz, grata a Deus. Entendendo tantas coisas, querida. Que eu tenho uma mensagem assim mais profunda e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Expressa tudo isso, fala tudo isso para despertar na minha igreja o mesmo espírito de gratidão que muitas vezes nós nos perdemos, nós nos esquecemos, deixamos de lembrar, temos um envolvimento com Páscoa. Ah, Páscoa não é só chocolate. Tudo bem, querido, Páscoa não é só chocolate. Mas o que é a Páscoa hoje para você? O que ela representa hoje dentro do teu coração? Qual a gratidão hoje que está causando esta data dentro de você? Nós muitas vezes nos esquecemos e costumamos ensinar a criança, mas nós estamos dispersa o valor, o que significa. Aí começa a dizer, mas você não foi nessa data. Se não foi nessa data, eu só sei que houve esse acontecimento. E foi esse dia escolhido para nos lembrar desse acontecimento. Então eu fiquei muito grata. E de manhã eu estava deitada ainda, o Espírito Santo de Deus disse para mim, abre a Bíblia e vê lá em Isaías 53. Abre aí. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado de uma terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongada os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você pode aplaudir ao Senhor? Ora lá, xarabalabaias. Depois de tudo isso, ele ressurgiu ao terceiro dia. E o Espírito Santo de Deus
levou ao meu coração numa gratidão imensa. E me fez ver e me lembrar que nós somos vencedores vitoriosos em todas as coisas. Porque aquele que é soberano. O Senhor me levou a Gênesis, eu li o primeiro capítulo de Gênesis. Ele fez todas as coisas. E Ele fez a mim, fez a você, a sua imagem e semelhança. Então, Satanás, ele tem uma fúria imensa com toda a criação do nosso Senhor Deus. E ele tentou destruir todas as coisas. E uma das coisas que ele tentou destruir foi o próprio Deus, tentando derrotar. Mas ele, ao terceiro dia, o livro de Mateus fala, ele ressuscitou. Eu não vou muito ler muita coisa, porque, igual eu disse ontem, eu estou me discipulando. Agora eu não passo da hora, tá? Então, eu quero contar uma história. Eu estou contando uma história poeticamente, passando aquilo para trazer ao teu coração. E eu peço ao Espírito Santo de Deus hoje que ministre na tua alma, no teu coração, o mesmo sentimento que o Espírito Santo ministrou ao meu hoje pela manhã. O Senhor, e Satanás, com toda a sua fúria, tentou e tenta até hoje, de todas as formas, torcer, mudar, derrotar tudo aquilo que foi criado por Deus. Quando Ele criou o homem à imagem e semelhança, e no Éden Satanás entrou, tentando roubar a sua imagem, a sua semelhança, que era o homem, destruir, condenar. Mas Deus, com todo o seu amor, Ele com todo o seu amor, Ele não poupou o seu único filho, que era Jesus Cristo. Ele foi levado ao matadouro, Ele não usurpou da sua posição de Deus. Ele foi como homem. Aqui mesmo Isaías, aqui no capítulo, ele diz que ele era homem, vivente aqui na terra, tinha dores como eu, como você. Ali estava mais uma vez Satanás tentando destruir a criação de Deus, que enviou o seu filho em forma de homem. Querido, nós muitas vezes cantamos Páscoa, Páscoa, e lá e vai, e nós nos esquecemos que nós somos criação dele, e que quando Satanás tentou para destruir, Deus não poupou, Ele brigou, Ele lutou por mim, por você. Ele disse, você não vai destruir a minha criação, porque eu vou enviar o meu filho em forma de homem, com as mesmas dores, com as mesmas fraquezas, só que Ele não cedeu a nenhuma, e enviou a Jesus como homem. Porque se fosse como Deus, todo mundo dizia assim, Ele era Deus. Ele era Deus, mas tinha homem. Ele comia, Ele tomava banho, Ele tinha sentimentos, Ele teve uma mãe, nasceu de forma natural. De uma mãe Ele não foi nem criado como Adão, Ele teve nascimento normal, gestação de 9 meses, mexeu no ventre da mãe, tudo. Ele só não precisou de uma relação de um esperma masculino, porque foi o Espírito Santo, foi obra do Espírito Santo. Ele era Deus, mas foi formado em carne. E então, hoje de manhã, o Espírito Santo disse assim, você sabia que você é vencedor em todas as coisas? Porque eu já venci todas as coisas. Porque quando eu fui enviado naquela cruz e fui morto, Satanás estava dizendo, acabou-se, acabou todo. Está consumado, a morte não tem mais poder. Como o Senhor disse, está consumado aquilo que eu vim cumprir. Satanás também pensou, acabou, está consumado, morreu, não tem nada. Eu acho que porque eu estava pensando em tantas coisas,
E eu quero te dizer o que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesta manhã, para que nasça no teu coração e você nasça uma nova coragem, você seja restaurada e você seja ousada na situação, na presença de demônios, de pessoas, de enfermidade, de dificuldades, de tudo que você está passando. O Espírito Santo disse para mim: você já pensou? Ele tentou. Mas Deus olhou para a criação dele e amou de tal forma que disse: eu vou mandar um novo na mesma forma que eu criei o homem, eu vou mandar outro homem para que salve a minha criação. Por isso você não precisa temer, porque ele venceu até a morte. A tua imagem, de quem nós somos a imagem e semelhança, venceu. E ele teve uma briga no inferno. Ele brigou com demônios e disse: você não pode vencer. E a Bíblia diz que ele foi sofrendo e ele não tinha formosura nenhuma por causa das suas dores. Mas ele estava levando sobre si as minhas enfermidades. Ele estava levando sobre si todas as minhas frustrações. Ele estava levando sobre si a minha morte. Ele estava levando sobre si aquilo que parecia derrota. E ele estava dizendo: eu estou carregando. Deus disse: você vai, carrega, para que todos aqueles que olhar para mim será salvo, e a todos aqueles que olhar para mim será curado. E por que morre? Eu perguntei para o Espírito Santo de Deus. Então, por que a nossa carne morre? A vitória. A carne pode morrer, mas no Espírito há vida. E eu fiquei ali deslumbrada. E eu comecei a olhar para tantas coisas por amor de Deus. E eu pensei comigo: esse amor é algo que não tem explicação. E o Espírito Santo disse para mim: vá lá, não precisa falar nada. Leva a minha igreja para trazer à memória o amor, o meu amor por eles. Ele fez tudo isso, queridos, e ao terceiro dia, para vencer, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, para que eu e você possamos ressurgir também. Ele não fez... Ele fez isso porque ele nos amou. Ele olhou para nós, nos valorizou. Ele valoriza a sua criação, por isso ele valoriza a sua vida. Ele tem cuidado de você. Ele quer tomar sobre si, ele continua tomando sobre si todas as tuas dores, todas as tuas frustrações, todas as tuas humilhações, tudo aquilo que falta em você, ele continua tomando sobre si. É só você depositar. Aí sabe o que o Espírito Santo, Deus ministrou ao meu coração? Que muitas vezes nós nos arrastamos, que muitas vezes nós nos sentimos muito sentimento porque nós deixamos de olhar para Ele. Nós esquecemos a importância que nós temos para Cristo. Para 5 minutos aí. E imagina a importância que você tem. Ele precisava fazer tudo isso se ele não te amasse. Mas ele olhou para a minha vida. Ele olhou para a minha vida e disse: não, você foi criada por mim, você foi gerada por mim. Eu não posso te deixar, não posso deixar que o inimigo te roube de coisa alguma. E aí, querida,
Mais uma vez veio a minha lembrança, porque a gente já sabe, mas a gente precisa estar memorizando, trazendo as nossas lembranças para nos dar a esperança que todo cristão deve ter. Veio a minha lembrança de que quando tudo estava perdido, que Jesus ressuscitou, juntamente Ele me deu a oportunidade de ressurgir também das cinzas, vamos dizer. E o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração e disse: você é valorosa. Você é muito valorosa. Ninguém poderia fazer isso. Quando ele estava levando ali, querido, sendo arrastado, ele estava levando o meu pecado, o teu pecado, a minha enfermidade, a tua condenação, a minha condenação da morte. A mim só cabe olhar para ele, lembrar e saber de quem ele é. E eu me apaixonei tanto pelo Senhor hoje. Então, eu já era apaixonada, mas hoje eu estou mais envolvida. Eu estou tão apaixonada pelo Senhor, que até o temor de muitas coisas que eu tinha foi embora. Ele tem nas mãos tudo aquilo que você precisa. Quando ele estava ali sendo levado, ele estava conquistando para você também uma nova posição. E um privilégio. Você é a imagem e a semelhança, mas você não precisa passar por nada disso que ele passou, porque ele já passou mesmo. Mas você é a imagem e semelhança. Lá em casa eu costumo ensinar os meninos. Ô burro, se você é um burro, não. Você tem a imagem, você tem a semelhança de quem? Tinha um que era direto, falava com o outro. Um dia eu sentei e disse assim: vem cá. Li a Bíblia, lá em Gênesis 2 fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Cristo. Aí eu falei: ele tem imagem de burro? Aí eu falei que nasceu um menino igual nasce, e que tinha a mesma aparência de corpo, mão, perna, braço igual a minha. E eu tinha a imagem desse menino que era Jesus Cristo. Ele não tinha a imagem de burro. Ele tinha a imagem de homem. E ele sofreu para afirmar isso em mim. Então, eu ensinei. Nunca mais lá em casa ninguém tem direito de chamar ninguém de burro. E agora eu quero dizer para você, querida. Talvez esse dia, talvez essa semana, talvez esses tempos, alguém tenha feito muita coisa para te dizer que você não é aquilo que Jesus te fez ser. Vitorioso, porque quando ele venceu a morte, ele estava dizendo: olha, nem a morte, a condenação tem poder. Talvez alguém tenha feito isso em você. Talvez você anda aí numa crise, numa posição de depressão, numa posição de tristeza, numa posição de que tudo acabou. Eu quero te dizer nessa noite que você se lembre que Jesus ressuscitou para que com a sua ressurreição nós possamos ressurgir de todas as coisas. E nós esquecemos e continuamos na choradeira. Eu não estou falando aqui, eu não sou de lata e não estou falando para nenhum homem de lata aqui. O homem de lata é lá do País das Maravilhas, da Alice, tá? Sabe?
que ele não tinha sentimento, não tinha coração, então não tem sentimento. Se não chorar, se não sentir, não tem sentimento. Mas nós não podemos permanecer nesse sentimento. Eu só quero trazer à tua memória nessa noite esta alegria de que nós somos vencedores. Que com a ressurreição de Jesus, nós podemos todas as coisas. E se nós estivermos nele, querido, nós podemos passar pela humilhação, pela falta de dinheiro, nós podemos passar pela enfermidade, nós podemos passar por todas as coisas, porque ele passou por todas as coisas. Ele não precisava passar. Mas de uma coisa eu quero dizer para você nessa noite também, que se você tem passado por isso também, é porque algo Deus está fazendo através da tua vida. É muito bom ser crente, é muito bom ter a confiança. Isso não nos tira de passar por lutas, não nos tira de passar por necessidades, mas em toda nós passaremos olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, como Deus soberano que Ele é. Eu imagino a alegria daquelas mulheres quando viu a Jesus. Eu sei que elas ressurgiram daquele estado de tristeza. Elas ressurgiram daquele estado de choro, racharamanaia, canta lameia. E Deus, o Senhor Jesus, nesses últimos dias, Ele quer ressurgir, Ele quer te restaurar, Ele quer te fortalecer, querido, porque Ele quer que gere em você uma confiança que talvez nós esqueçamos no dia a dia. Você tem parado a tua vida, porque você tem olhado somente para a destruição, mas olhe para o Senhor que se deu numa cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E isso não foi para gerar história, foi para nos garantirmos hoje isso. O dia hoje seria uma pregação, dava, sabe, para você correr, marcar tanta coisa. Aí eu disse para o Espírito Santo de Deus, eu serei um poeta para falar do Senhor. Você sabe quem você talvez era ou quem você é? Quando nós olhamos para Ele, Ele muda todas as coisas. O sacrifício dele nos dá uma legalidade que você não imagina quando nós tomamos posse. Eu comecei a enumerar as coisas de pecados. E em mim gerou uma gratidão imensa. Porque Ele me deu essa oportunidade. E hoje nós estamos aqui, querido, nos lembrando. Houve reunião com famílias, muitos trocaram presentes, chocolates. Outros disseram para a criança que, olha, Páscoa não é isso. Mas será que dentro de você, Páscoa não está sendo só um movimento? O que está sendo a Páscoa dentro de você hoje? Qual o significado da Páscoa de você, dentro de você hoje? Qual é o tamanho da tua gratidão? Nós temos, cada dia que nós nos lembrarmos, nós temos a oportunidade de começar algo novo, de tomar posições novas. Agora eu quero te dizer isso, que Ele levou sobre si todos os teus pecados. Os meus pecados.
Quando eu tomo posse disso, querido, eu não tenho prazer nenhum de estar repetindo todo dia. Porque todo dia eu estou crucificando Jesus, todo dia ele tem que ressuscitar, todo dia eu crucifico, mas eu repito a mesma coisa, eu sou do mesmo jeito, porque é assim mesmo, porque é balela. Toma uma posição. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, não sei quantos anos, dias a gente fala tempos aqui na terra, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa tomar uma posição, olhar para o Senhor e tomar uma posição, fazer conta do sacrifício de Jesus e agir como Ele, se posicionar como Ele, ter a posição que Jesus teve, a mansidão e a manifestação do poder de Deus. Nós vivemos tempos de muitas coisas, mas de pouca manifestação de quem é Deus. Ontem aqui eu falei até do mundo da diferença, você ser diferente, porque Ele quer escrever uma nova história através da tua vida, mas essa nova história só é escrita quando os teus olhos se voltam para o Senhor e você obedece a Ele. Mas hoje está sendo o contrário, infelizmente. Nós não queremos o diferencial, muitas vezes. Ser diferente, o negócio é sério, é ser diferente. Eu prefiro me igualar, não ter a diferença que a Bíblia exige, que o sacrifício do Senhor Jesus exige, porque Ele levou sobre si todas as minhas iniquidades. Isso tem que ser, que não tem que ser todos os dias repetindo a mesma coisa, e Jesus levando a mesma iniquidade, e eu faço a mesma iniquidade, e Ele levou de novo, e eu faço de novo, e Ele levou de novo. Não tem que ser essa história. Ele levou. Quando eu aceito a Jesus, eu estou renunciando às coisas velhas. Elas ficam para trás. Tudo se faz novo. Eu posso pecar, eu posso cair, mas isso tem que ser um acidente. E o bom que eu acho também, Ele leva as minhas enfermidades. Eu posso morrer, mas o meu espírito vai sãozinho, correndo, andando em rua de ouro e cristal. Você pode andar de patins lá o tanto que você quiser. Eu não vou repetir a história do patins, só sei que eu vou desfilar. Né, Lígia? Eu vou desfilar lá de patins nas ruas de ouro e cristal. A ressurreição de Jesus me trouxe essa segurança. Por isso, querida. Para de crucificar o Senhor Jesus todo dia. Para dessa choradeira todo dia. Para de dizer que você é miserável, que você é desgraçada. 5 minutos. Pega a Bíblia. Vai cantar. Vai orar. Vai pedir para o Espírito Santo. Ele vai trazer a tua lembrança. Vai te trazer a esperança. E a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Me esqueci o livro que estava lá escrito. Agora alguém me lembra aí, porque minha cabeça está uma benção. Eu quero trazer a Eclesiastes, né? Eclesiastes é, Fernando. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Acho que é Eclesiastes 2, né? Olha, é um versículo que eu trago, mas eu esqueci. Traga a tua memória. Renova a tua esperança a cada dia. Aprenda a caminhar sozinha. Oh, Jesus, a igreja precisa saber caminhar. É Lamentações.
A igreja precisa aprender a caminhar, gente. Quando você olhar para Isaías, ele levou sobre si todas as minhas iniquidades, ele levou as minhas derrotas, ele levou o meu choro, ele levou a minha tristeza, ele levou tudo. Nós aprendemos a andar sozinho, andar com o Senhor. Não que eu não posso pedir ajuda ao pastor Gerardo, não que eu não posso pedir ajuda ao outro, mas eu me coloco como ajudadora. No meu choro, na minha tristeza, na minha necessidade, na minha falta, eu estou como ajudadora, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu necessito naquele momento. Ressurreição é isso. É esperança. É certeza de que você não vai permanecer na mesma situação. Pelo amor de Deus, não sejamos igreja que se arrasta todo dia e que se ela só se levanta se chegar alguém, eis que eu te digo que amanhã tudo passará. Oh, querida, olha para a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, por incrível, ministrando tudo isso ao meu coração, eu disse assim, acho que eu estou em falha mesmo, o negócio está sério comigo. Mas não é, Ele queria trazer à minha memória tudo aquilo que me dá esperança. Porque ontem à noite eu ministrei aqui, fui dormir e pensei, acho que isso está acabado. Acho que isso. E a respeito do que eu ministrei, a mulherada que esteve aqui ontem, os homens, sabe do que eu falei? Eu disse assim, acho que aqui não tem mais jeito. Acho que está morto. Mas não, o Espírito Santo de Deus disse assim, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Faça isso nessa noite. As igrejas estão cheias de crente amedrontado. Os crentes medrosos. Medo de ficar doente. Medo de fazer isso. Medo de fazer aquilo. Medo de fazer aquilo. Medo de fazer aquilo. Eu digo todo dia. Pode beber essa água, não pode? As meninas que me conhecem, as minhas filhas, os meus filhos, tipo a Lívia, ela sabe, Deus já escreveu, a história já está escrita. E eu nunca digo a história de derrota, sempre de vitória. Está escrito, a tua história de vitória já está escrito. O melhor para você. Porque aquele que te criou, aquele que deu a vida por você, aquele que ressuscitou por você, Ele te conhece, Ele tem o melhor para você. Talvez o meu melhor não seja o melhor para você, mas o melhor de Deus, com certeza é o melhor. Descansa, descansa, descansa. Ele não deixou o inimigo vencer uma batalha. E Ele não deixará. Porque Ele tem o controle. Quando a minha vida está nele, eu sou nele e Ele em mim. Então, querida, descansando no Senhor Jesus. Vamos descansar no Senhor Jesus. Vamos nos levantar todos os dias, sabendo que nós temos N coisas para resolver, mas que o Senhor já venceu tudo por nós. Que o que acontecer será melhor. O teu coração será cheio de alegria. O teu coração será cheio de paz. Você não vai ter nem vontade de brigar com ninguém, porque eu já digo logo, não procura briga, porque hoje eu não quero briga. Hoje eu estou assim, com Deus. Só para ouvir. Não vem. Sabe por quê? Porque na sua ressurreição, Ele derrotou o inimigo. E Ele tem um cuidado incrível com nós. Porque Ele não deixou o inimigo destruir nada do que foi criado por Ele. E o homem, ele não permite a destruição quando nós entregamos a nossa vida para Ele e dizemos,
Então, o Senhor criou, é teu mesmo. Aí, eu conversando com uma pessoa, disse assim, eu tenho o livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Sim, querido, você tem. Você quer fazer o que você quer, você se estrepa. Você quer fazer o que você quer, você se lasca, vai sair todo destruído. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, e confiamos, o inimigo não tem poder. Porque nós sabemos que desde lá da criação, está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, sabe que tu não vai me impedir de falar de forma alguma. Porque desde lá da criação ele tentou destruir tudo. Já tentou ganhar Eva e Adão. Mas o Senhor, porque Ele ama a sua criação, Ele enviou Jesus. O homem estava condenado. Mas graças a Deus, eu sou livre. E desde então, que um dia, quando eu me fiz livre, eu nunca mais permiti ser escravo. Porque eu sei que a minha carta de alforria, a assinatura, foi algo tremendo, que ninguém faria por mim. Ele assinou com sangue. Foi ortogada e ninguém pode apagar. Por isso, não se sinta derrotado, não se sinta vencido. Não se sinta coitado. Não se sinta burro, não se sinta uma pessoa destruída, vencida. Porque aquele que te criou e olha para você, ele venceu. E eu quero que esse desejo entre em você. Porque quando nós tomamos posse desse desejo, querido, nós não somos igreja que se arrasta. Nós seremos uma igreja vencedora. Nós não precisamos de promessa humana. Nós não precisamos de profecia humana. Nós não precisamos de engano humano. Nós não precisamos de N campanha aí dizendo muitas coisas. Não sou contra a campanha, não. Nós não precisamos de troca. Nós não precisamos de barganha. A única coisa que nós precisamos é ser firmada na palavra de Deus. Por isso que eu quero te dizer, o que está sendo a Páscoa hoje? Qual o significado da Páscoa dentro de você hoje? Talvez você veja aqui para ouvir outras coisas, talvez você pegue... E em nome de Jesus, não peque não, viu? Fica aí me culpando não, porque eu estou seguindo aquilo que o Espírito Santo de Deus me mandou, tá? Fique não, porque o Senhor, Ele conhece. Eu gosto quando Ele olha todas as coisas, Ele olha corações, Ele olha a vida, Ele sabia quem estava, quem não estava. E então, querido, Ele disse assim, vai lá e diga isso para eles. Eu vou fazer na tua vida para que você tenha a ousadia de chegar e fazer na deles. E falar para eles, porque eu vou fazer na deles. Levanta a igreja. É tempo de despertar. É tempo de se alegrar. É tempo de formar um novo exército ousado. É tempo de marcharmos. Faça uma aliança outra vez. Eu sempre
ouço aquele cântico que fala, faz de novo, e ali eu começo a fazer de novo. Faz de novo, Deus, aquele dia que o Senhor fez isso comigo. Faz de novo, Deus, aquela revelação que o Senhor me deu. Faz de novo, Deus, aquele dia que o Senhor me fez dançar na tua presença. Faz de novo, Deus, aquele dia que o Senhor fez achar que todo mundo fez todo mundo achar que eu era doida por causa do amor que eu tenho por ti. Faz de novo, Deus, aquele dia que eu disse não ao pecado. Faz de novo, me dando coragem para isso, para aquilo. Faz de novo, renovando em mim a fé. Todo dia, querido, e nós só podemos renovar isso quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso eu quero te dizer também, se você tem vindo na igreja como hobby, está na hora de mudar. Você vem à igreja prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Aquele que morreu por você, que sofreu, mas que também ressuscitou. Seria uma história muito triste se eu dizer aqui só para você que ele só sofreu e morreu. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo conta essa história. Todo mundo, até mesmo os ateus que dizem que não acreditam, dizem, tem um outro aí que diz que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Está contando história. Pode dizer, nem acreditar, mas está divulgando que ele morreu e ressuscitou. Está divulgando a história. Porque ela é verdadeira.